Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Wagner. Gostaria de agradecer aos que se inscreveram neste canal. Quem não se inscreveram, se inscrevam, tá? Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam e ativem o sininho para que o YouTube possa estar mandando novos vídeos, né, acerca da Palavra de Deus. Eu gostaria de falar algumas coisas importantes aqui, ok? Eu criei este canal com o objetivo, na verdade, o propósito pela qual me fez, né, chegar até aqui, né, foi um propósito único, né, despertar nos irmãos o desejo pelo estudo da Palavra de Deus e restaurar, né, o ensino da Palavra de Deus através dos originais, né, através da sua essência, que é o hebraico, né. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né. Nós vamos falar acerca de um tema importante, né, que tem causado bastante discussões. Existem várias linhas de interpretação, eu respeito todas elas, tá? Mas eu prefiro ficar com aquilo que é mais saudável, tá? Hoje eu vou falar a respeito dos Nefilins. Quem eram os Nefilins? Eles eram gigantes? Será que a palavra de Deus está falando de estatura? Será que a palavra de Deus está falando a respeito da perversidade do homem, né? Será que a palavra de Deus está falando sobre a maldade, né? O que significa de fato, né, essa palavra Nefilim? Qual é a sua origem? Então, neste contexto, a gente vai explicar exatamente o que a palavra de Deus está querendo dizer. É sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Um beijo, que Deus abençoe, e vamos para a telinha não do meu computador, mas para a telinha do meu caderno. Vamos lá então, meus irmãos. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: naquele dia havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos, tá? O nosso estudo, ele vai se dividir em 3 partes, onde nós vamos explicar acerca dos nefilins, tá? Quem eram eles, tá? Se realmente essa palavra tem a ver com estatura ou não. Filhos de Deus, tá? Como se pronuncia, como se fala filhos de Deus em hebraico, e filhas dos homens, tá? Nós vamos, na verdade, explicar para vocês, irmãos, entender exatamente o que o autor está querendo nos ensinar com essas 3 palavras, tá? No hebraico, Nefilim, os Nefilins, em hebraico, nós dizemos Ha-Nefilim. Nós temos um rei, um nun, um fei, um lam de yod, mem, sofit, porque fica no final da palavra. Se fosse no começo, seria mem, tá? Filhos de Deus, nós dizemos Beni Hailohim, tá? Beni Hailohim, bet, nun, yod, rei, lamd, rei, aleph, lamd, rei, yod, mem, sofit. E temos aqui as filhas dos homens, El Benot Ha-Adam. Nós temos um Aleph, um Lamet, Bet, Nun, um Vav, um Tav, um Rei, um Aleph, um Dalet e um Mem Sofit, ok? Então nós vamos explicar exatamente neste contexto o significado e o que o autor está querendo falar a respeito dessas palavras. Vamos lá, meus irmãos, começando pela palavra, então, Ha-Nefilim, os Nefilims. Qual é a definição dessa palavra, tá? Essa palavra é um derivado, é um plural derivado da palavra Nafal. Temos aqui, ó, Nafal, o Nun, Fei e Lamed. Nafal quer dizer cair por terra, lançar fora ou prostrar-se. Quando a palavra de Deus, então, fala a respeito dos Nefilims, a gente precisa entender que neste contexto, tá? Neste contexto, Nefilims tem muito mais a ver com a tirania dos homens do que com a sua estatura, tá? Isso não quer dizer que não haviam gigantes na terra. A palavra de Deus fala a respeito dos filhos dos gigantes, dos filhos dos Anakim, tá? Eram os homens que habitavam naquela terra. Quando os espias foram foram espiar a terra, foram fazer o trabalho designado por Moisés, eles trouxeram um relatório negativo, dizendo para a população: nós perante eles somos como gafanhotos, são homens gigantes, homens de estatura alta. Neste caso, tá, neste contexto, os Anakim de fato eram homens altos, homens gigantes. Porém, a palavra Ha-Nefilim está falando a respeito da tirania dos homens, tá? A gente precisa fazer essa diferenciação. Dando sequência, a palavra de Deus, como eu acabei de ler, diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e esses lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, ok?
Então a gente precisa entender algo que acontece nessa passagem. Beni Hailohim. Será que o autor está realmente se referindo aos filhos de Deus? Assim como no português, também acontece no hebraico. No português, acontece um fenômeno chamado adendo semântico. O que é um adendo semântico? Adendo semântico são duas palavras iguais com sentidos diferentes. Manga, dependendo do contexto, eu posso estar falando a respeito de um suco de manga ou de uma manga de uma camisa, ok? Dependendo do contexto, tronco pode estar se referindo ao tronco de uma árvore ou ao tronco de uma pessoa. Então, esse fenômeno acontece também na língua hebraica. E Beni Hailohim quer dizer filhos dos senhores e não filhos de Deus, ok? Porque neste contexto, Beni Hailohim, filhos de Deus, quer nos mostrar, nos falar a respeito dos poderosos que exerciam domínio e poder sobre os fracos. Esses eram os filhos do Senhor. Então, essa palavra tem a ver com isso, ok? Para vocês terem uma ideia, em outras versões, em aramaico, de Onkelos e Jonathan Ben Uziel, traduzem Beni Hailohim como filhos dos grandes, tá? Então, neste contexto, essa palavra filhos de Deus quer dizer filhos dos grandes ou filhos dos senhores. Vamos lá, meus irmãos, dando sequência então, aqui continuando a explicação, falamos a respeito dos Nefilims, tá? Falamos a respeito dos filhos dos senhores, dos filhos dos grandes. Agora vamos falar a respeito das filhas dos homens. Quem eram? El Benot Adam. Quem eram? Tá? Neste contexto, as filhas dos homens, tá? As filhas dos homens, a palavra de Deus, na verdade, está falando a respeito, né, das filhas da população mais comum. Maimônides comenta dizendo que as filhas da população comum eram pessoas, né, mulheres de classe baixas que não tinham condições, não tinham forças, né, para resistir aos seus superiores. Tá? Então a gente precisa entender que essa narrativa, tá? A narrativa da tragédia, dessa tragédia, ela fala sobre a dominação dos fracos pelos poderosos. Tá? O resultado desse casamento, então, foi que a descendência de Sete, ela foi seduzida pelas propostas, né, de uma cultura depravada e sem fé em Deus. E por isso que eles sofreram a condenação que destruiu a espécie humana. Tá? É isso que quer dizer essa passagem. Tá? Essa passagem, na verdade, fala a respeito dos tiranos, daqueles que exerciam poder e domínio sobre os fracos aqui na Terra. Tá? A gente precisa entender, nesse contexto, é exatamente isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês.